Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. No episódio de hoje a gente traz uma obra muito interessante, principalmente e também para você que está buscando conhecer mais a Conscienciologia e também ampliar a sua autopesquisa, que é a obra Descrenciograma, Fundamentação e Teática, com o autor Oswaldo Vernet. E o Oswaldo Vernet, ele é analista de sistemas, graduado em matemática aplicada, modalidade de informática. Ele é mestre e doutor em engenharias de sistema e comunicação e computação. Ele é brasileiro de Juiz de Fora, Minas Gerais, é voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015, tenepsista também desde esse ano, 2015, e é autor de 2 livros. Esse livro que nós vamos conversar hoje, Descrenciograma, Fundamentação e Teática, e a Geometria Absoluta. E é com um grande prazer que a gente recebe aqui no Grafocons Oswaldo Vernet. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradecendo aí ao Grafocons, o acolhimento, a oportunidade de estar aqui falando, divulgando a Conscienciologia, divulgando as obras, os trabalhos, as pesquisas. É sempre um prazer muito grande. Que bom recebê-lo aqui. Oswaldo, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como surgiu a ideia da escrita dessa obra na tua autopesquisa, na tua trajetória. A ideia foi bastante interessante, porque eu tive contato com a Conscienciologia pela primeira vez em 94. Só havia até então o Instituto Internacional de Projeciologia, na Glória, nem era Projeciologia e Conscienciologia, era só Projeciologia na época. E o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, ele tinha já lançado o tratado Projeciologia e tinha acabado de lançar o tratado 700 experimentos da Conscienciologia. Uhum. E aquilo para mim foi tudo muito diferente, foi tudo muito impactante, inclusive uma frase que ficava sempre exposta nos cartazes, que era conhecida como o princípio da descrença. E eu achei muito esquisita essa frase, porque descrença, quando a gente escuta pela primeira vez, não, mas descrença não é uma coisa boa, né? Eu vou descrer de tudo, eu vou ficar pessimista, eu vou ficar chato. E o princípio da descrença, ele dizia o seguinte no cartaz, não acredite em nada, nem mesmo naquilo que lhe informarem aqui nessa instituição. Experimente. Então tem um convite, né, no princípio da descrença. Experimente. Tenha suas próprias experiências. Para quem vem da religião, do esoterismo, como eu tive muita passagem nesses ambientes, quando você vê uma frase dessa, você fica muito impactado, porque é tudo ao contrário do que você ouve dizer nas religiões, no esoterismo, onde você tem o quê? Você tem que ter fé, você tem que acreditar na coisa do jeito que ela vem. Aí você entra numa instituição e vê uma proposta dessa. Olha, não acredite nem no que a gente disser aqui para você. Experimente, tenha as suas experiências. Muito bom. Nós estamos em 2020, né? Então lá se vão 26 anos desde que eu vi pela primeira vez essa frase. Esse princípio é interessante, porque quando a gente olha, a gente pensa que entendeu. Uhum. Só que a gente não entende, às vezes, direito o que é essa descrença, que o princípio está convidando a gente a ter, não entende o que é experiência, esse experimente, né? E tem as suas experiências pessoais. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha experiência é melhor que a do outro? Como é que funciona isso, na verdade? Então, num primeiro momento, você acha que entende aquilo. Conforme você vai se aprofundando, você vai fazendo cursos, palestras. Depois eu me tornei docente em Conscienciologia. Então, eu tive a oportunidade de ver em sala de aula isso tudo funcionando. É onde as pessoas tinham dificuldade, aonde eu tinha dificuldade em usar o princípio da descrença. E aí eu resolvi que eu precisava estudar isso melhor,
precisava esclarecer para mim mesmo e ajudar as pessoas a entenderem o quanto elas estão realmente aplicando desse princípio. Então, foi mais ou menos essa a trajetória aí do livro e como eu cheguei até ele. Muito bom. E aí você, eu dei uma pesquisada e vi que você tem uma longa trajetória nessa pesquisa de já ter escrito verbete, já ter levado isso para a sala de aula, em cursos, aplicado com alunos. E como isso foi se transformando no caminho e chegou no que se tem hoje, né? No Descrenciograma versão livro. Como foi essa trajetória? Pois é, a Enciclopédia da Conscienciologia, para quem não conhece, né, ela é uma coleção de verbetes que estão disponíveis publicamente no site da Enciclosapiens, que é a instituição conscienciocêntrica que cuida da enciclopédia. Então, nós publicamos um verbete por dia, ininterruptamente, desde 2005, isso vem acontecendo. E, bom, aí eu tive contato com a enciclopédia, eu comecei a escrever verbetes, mas eu não cheguei de imediato na ideia do livro, isso demorou um pouquinho para acontecer. Quando foi em fevereiro, eu acho, de 2017, eu defendi o primeiro verbete que tinha a ver, que foi assim, a primeira semente, a primeira ideia que tem a ver com esse livro, que era um verbete chamado Argumento de Autoridade. Uhum. O que é um argumento de autoridade? É aquele argumento onde interfere a fama de quem está falando. A fama, o status, a notoriedade. Então você acredita naquilo porque fulano está falando, porque está escrito no livro tal. E toma Certo? como verdade absoluta. E não necessariamente aquilo condiz com a tua experiência ou aquilo é verdade, porque, vê bem, os maiores especialistas erram. Os maiores especialistas se equivocam nos conceitos. Isso é humano, isso faz parte da evolução. Tá? Então, eu quis trazer para a enciclopédia esse conceito do argumento de autoridade, exatamente para começar a alertar as pessoas, primeiro, como é que se estrutura esse argumento, como ele funciona, como a gente detecta. E aí eu me dei conta que eu estava na linha da descrenciologia. Na verdade, foi a semente inicial. Isso. E aí, depois disso, você trouxe... você começou a estudar uma técnica para que pudesse trazer essa metria sobre o nível de descrença. É mais ou menos por aí? É exatamente isso que você está dizendo. A partir desse verbete, bom, do momento que você entra num tema, você fica mais ou menos tomado por aquilo, você fica mais ou menos com o foco direcionado para aquela temática que você está estudando. E aí não param de vir ideias, não param de acontecer inspirações. Em seguida do argumento de autoridade, que foi o primeiro nessa linha, eu defendi um verbete onde eu mostro 100 contrapontos de ideias, quer dizer, uma ideia mais patológica, mais nosográfica, menos saudável, contraposta a uma ideia mais positiva, mais saudável. E eu faço 100 desses contrapontos, como uma panorâmica para o estudo da descrenciologia. Uhum. Uma inspiração seguinte foi criar um instrumento. Porque assim como eu sentia a necessidade de avaliar o quanto eu estava sabendo aplicar o princípio da descrença, se eu sinto essa necessidade, eu não sou assim tão diferente das outras pessoas. Outras pessoas devem sentir isso também. E aí, bom, eu propus o título Descrenciograma. Ele primeiro foi um verbete da enciclopédia, e eu comecei a trabalhar em cima desses contrapontos do verbete que eu tinha acabado de defender. Desses contrapontos, eu tirei perguntas. Inicialmente, não eram todas essas que são hoje, a técnica evoluiu bastante. O descrenciograma, para você ter uma ideia, eu defendi esse verbete, é fácil lembrar a data, porque foi 7 de setembro de 2017. Então, é o dia da independência. Então, e autorado, dentro da conscienciologia, dá uma certa independência, dá uma certa mobilidade. Né? Então, eu tinha a primeira versão do descrenciograma, agora eu só tinha aplicado em mim mesmo.
Eu não tinha assim, nenhum feedback de aluno, de colega que tivesse aplicado ainda esse instrumento. Aí vem um convite da Holomemória, através da professora Malu Balona, de aplicar o instrumento, inclusive ela estava presente na defesa do verbete, eu sou muito agradecido a esse convite, de aplicar esse instrumento num curso que havia de parceria entre a Holomemória da Conscienciologia e o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Esse curso se chamava Autorreestruturação Pensênica. E aí, bom, eu tinha que encaixar uma aula logo no início do curso, apresentando o instrumento. Eu falei, não, vou fazer logo de uma maneira prática. A turma não podia passar de 30 alunos por causa da configuração do local. Não havia espaço para abrigar mais do que 30 alunos. Aí o que eu fiz? Curiosamente, o descrenciograma, na época, ele tinha 6 variáveis. Aí o que eu fiz? Eu dividi 30 por 6 e deu 5 alunos em cada grupo trabalhando uma variável. E aí eu tive uma medida, uma avaliação muito melhor do que precisava ser melhorado, do que as pessoas não estavam entendendo daquilo. Porque uma coisa é a gente escreve e a gente entende, outra coisa é isso se tornar público e inteligível, né? Então foram 2 participações docentes nesse curso que me permitiram calibrar o instrumento. Isso foi um ponto. Depois teve um convite da revista Zeitgeist, da Conscius, para eu publicar um artigo sobre o instrumento. E aí ele sofreu mais uma melhoria. Eu ampliei, coloquei mais perguntas. E, bom, esse artigo eu tinha pronto no final de 2018. Eu falei, bom, daqui para um livro, e nesse ínterim eu fui defendendo mais verbetes sobre a descrenciologia, sobre o princípio da descrença, a aplicação. Eu falei, bom, daqui para um livro, vamos arrumar a casa, né? Então, mais ou menos 2019 foi praticamente todo dedicado à escrita do livro. Eu conto essa história toda na introdução do livro. Tem mais detalhes, é porque não dá tempo da gente falar tudo aqui. Para aprofundar, as pessoas continuam a leitura em casa, né? Exatamente, senão as pessoas também não leem o livro, né? Se a gente contar tudo aqui. Quando chegou mais ou menos novembro de 2019, eu tinha um bom esboço do livro, mas ele não estava terminado. Aí, pandemia, eu acabei permanecendo em Foz do Iguaçu mais do que eu planejava. Eu vim em novembro, pretendia voltar ao Rio em maio, porque eu ainda tenho dupla residência, né? E em maio era inviável sair daqui, ninguém saía de lugar nenhum em maio. Né? Aí, bom, eu falei, bom, é o ano para acabar o livro, né? E eu consegui entregar na Editares a primeira versão no final de abril. Né? Então, de novembro a abril, eu me dediquei muito a essa escrita, a terminar o instrumento, e o livro não podia ser só o instrumento, não caberia fazer um livro só com um monte de perguntas. Eu tinha que fundamentar um pouco a técnica, e para isso, obviamente, o que eu usei? A própria enciclopédia da Conscienciologia e uma obra do professor Valdo, que para mim é o suprassumo de tudo que ele publicou, que é o Léxico de Ortopensadas. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma primeira parte no livro, onde eu pegava reflexões de verbetes meus, que eu já tinha defendido para a enciclopédia. Então eu chamei essa primeira parte de reflexões descrenciológicas. Na segunda parte, eu falo dos traços que eu vou tratar no instrumento. O instrumento ele tem base em 7 traços, que são traços fardos da consciência. São traços assim que dificultam a evolução da consciência. Depois eu construo o instrumento, na terceira parte, todo com base em contrapontos em cima desses traços. Então eu pego um traço que é difícil, que é fardo, e contraponho a ele uma espécie de um antídoto. O que a pessoa precisa desenvolver para melhorar aquele traço? O que é a superação daquele traço? Então, o instrumento ele é todo construído com base naqueles primeiros contrapontos que eu havia desenvolvido lá em fevereiro, março de 2017.
Muito bom. E eu vi também em uma outra entrevista que você concedeu, você comentando sobre a pontuação ou a qualificação que as pessoas podem se diagnosticar na leitura também dessa obra. E aí a minha pergunta é para quem está em casa e sentiu interesse e vai adquirir a obra e continuar a leitura em casa, qual as dicas e o que você vem percebendo na sua pesquisa que geralmente é o padrão? Não que as pessoas tenham que se adaptar a isso, mas que a pessoa tenha lucidez de repente, olha, as notas geralmente tendem a um caminho, ou as perguntas quando tendem a uma nota muito excelente ou muito inferior, repense, releia a pergunta. Como que funcionou isso na tua prática docente e também na tua autoaplicação da técnica? Muito interessante a sua pergunta, porque esses traços que eu usei para pôr esses 7 traços, eles são traços muito básicos. O que eu quero dizer com isso? São traços que eles estão arraigados no temperamento da consciência, que é algo que custa muito a mudar. Então, eu não vou falar todos os traços para não ficar enfadonho, para não ficar chato. Mas um traço, por exemplo, dogmatismo. A pessoa que é dogmática, o que ela faz? Ela pega uma verdade que ela acha que é muito boa, que ela acha que funciona muito bem, e ela congela aquilo de maneira que aquilo não pode ser mudado. Né? E compara isso com o enunciado do princípio da descrença. É totalmente o contrário do que se quer. Porque não existe verdade absoluta que não possa ser melhorada. Né? Por isso as religiões falham. Porque elas têm base nos dogmas, aquilo não pode ser mudado. E aí aquilo tem um limite. A pessoa rapidamente, quando eu digo, às vezes demora algumas vidas. Mas a pessoa rapidamente se satura, porque ela vê que chega num ponto que ela já fez tudo ali dentro, não tem saída. Ou seja, as verdades têm que ser relativas, elas não podem ser absolutas. Então, o dogmatismo é um traço. Aonde que o dogmatismo pode levar? Que é um segundo traço que aparece. A doutrinação. Por quê? Qual é a lógica? Porque se a pessoa acha que aquela verdade que ela congelou é tão maravilhosa e não pode ser mudada, qual é a primeira providência dela? É querer impor essa verdade aos outros. Aí vem a doutrinação, que é totalmente contra o princípio da descrença, porque não só para a gente, mas a gente tem que permitir que os outros apliquem o princípio da descrença. Tá certo? Então, com base nesses 7 traços, cada um vai achar aí, respondendo as perguntas e fazendo a pontuação, o que está predominando. Em geral, não é um traço só, até porque eles são muito entrosados, esses traços. Né? Quem tem um, em geral, tem um pouquinho do outro. Eu ainda não conheci ninguém que não tivesse nenhum dos 7. Né? Sempre tem uma combinação qualquer, mas o interessante é que eles não são iguais. Então, a primeira coisa assim, que eu recomendaria é que a pessoa entendesse bem o que é cada um dos traços. E isso é feito na parte 2 do livro. Isso é feito na parte central do livro, onde eu analiso cada um desses traços. Brevemente, a ideia não é esgotar o assunto, é dar uma panorâmica para o leitor, para ele entrar logo no instrumento. Então, assim, você vai respondendo aquilo por variáveis, né, que correspondem aos traços, e no final você vai fazendo somas. Com isso, você vai chegar à conclusão do quanto você tem de dogmatismo, do quanto você tem do doutrinarismo, do quanto você tem, por exemplo, do sentimentalismo, porque é um traço que atrapalha muito a racionalidade. E se você não está lúcido, você não tem racionalidade, é muito difícil ter autocrítica e conseguir discernir o que serve para mim, o que não serve, o que eu admito, o que eu não admito. Então, a pessoa ela tem ali um espectro, ela tem um percentual. E, bom, com base nisso, ela sabe, eu sou uma combinação de dogmático com doutrinário. Então, vamos trabalhar. Como é que desconstrói as verdades absolutas? É a pessoa se expondo à experiência. É a pessoa tendo a empatia de escutar a experiência do outro, né? E a modéstia de ver que nada é absoluto, que por mais que aquilo faça sentido para ela, aquilo pode ser melhorado. Muito bom.
Entende? Então, eu vejo essa aplicação. Eu não acho que um traço prepondere, até porque eles andam muito de mãozinhas dadas, os 7, né? Então, a pessoa ela vai ter ali um balanço, ela vai ter ali uma estatística, né? E aí ela corre atrás do que ela precisa. Como é que recicla? A Enciclopédia da Conscienciologia tem diversos verbetes mostrando técnicas. E eu cito, para cada pergunta do descrenciograma, para cada tema, eu dou uma espécie de uma mini bibliografia para a pessoa consultar. Então, ela pode ir na enciclopédia, eu dou verbetes para ela se aprofundar naquele tema, se ela acha que aquilo ali é muito relevante. Eu dou ortopensatas do léxico do professor Valdo, que auxiliam ela a responder melhor aquelas perguntas. Porque você pode fazer uma pontuação 0, 1, tenho ou não tenho isso. Mas você pode graduar, e tanto que eu não ponho 0 e 1, eu ponho 0 e 5, para dar margem da pessoa fazer uma gradação mais fina dentro da avaliação. Muito bom. E me parece muito, muito interessante essa obra, no sentido de que ela puxa a sardinha para a nossa cumbuca também, né? Falando de conscienciologia, a gente começa a se questionar e se estudar quanto aquilo que você disse no começo, né? De simplesmente entender e replicar o princípio da descrença. Então, você achou... Eu achei bonito quando eu li a primeira vez e fui impactada pelaquela informação, mas como isso vai impactar no meu dia a dia cientista, né? No meu dia a dia de autopesquisa, no meu laboratório consciencial. Então, nesse sentido, assim, me parece uma proposição muito inovadora, uma proposição muito até ousada, assim, de que é colocar a autopesquisa em jogo, sabe? De você estar propondo que as pessoas façam realmente autopesquisa e que também não é uma comparação com a ciência convencional, com algo que está fora, com a SOCIM, é uma comparação com a gente aqui mesmo, com o nosso dia a dia de cientista. Então, me parece uma autopesquisa que não termina aí nesse livro e que você deve estar continuando e aprimorando cada dia mais essa obra. É meio por aí? É interessante você falar isso, porque no final do livro, nas considerações finais, eu já digo de cara que esse livro ele tem que ser ampliado. Então, um estudo que eu não faço, que pode ser feito, né? E aí eu convido o leitor a fazer, estuda a conjugação dos traços, pega os traços 2 a 2, vê como é que eles se combinam. Eu não fiz isso, mas isso pode ser feito. Eu faço para cada variável, para cada traço, eu dou 8 perguntas para ela responder. Por que não 10? Por que não 15? Entende? Então, existe um convite aí para as pessoas ampliem essa pesquisa. Né? E isso eu penso que é bem dentro da conscienciologia, porque ninguém é dono das ideias. Você chega, propõe um instrumento e tudo, aquilo deixou de ser seu. Você deu só não foi nem o pontapé, eu dei assim, um peteleco inicial na coisa. Agora, cada um pega, vai usar da melhor maneira possível, divulga, amplia, critica, troca, não gostou daquela pergunta, responde outra. Entende? Então, é uma obra aberta, é uma obra em que a pessoa vai pegar e vai confrontar aquilo com a autoexperiência dela. Agora, tem perguntas ali que são chatinhas de responder, que vão levar a uma, e propositalmente que eu fiz isso, vão levar a uma autorreflexão que às vezes a pessoa, num primeiro momento, pode ficar assim, meio encantoada, meio chateada. Puxa, nisso aqui eu ainda não estou muito bem. Agora, se não for isso, como é que a gente recicla? Como é que a gente melhora? Então, em algum momento, a gente tem que ter aí esse tipo de abalo, senão não entra nada novo. Se está tudo bem, se está tudo confortável, não tem espaço para entrar nada novo. Né? Então, não tem motivação para mudar nada. E aí mora o perigo. Perfeito. E na escala evolutiva proposta pelo professor Valdo Vieira, o descrenciograma teria ali
um grupo ou um nível evolutivo mais adequado a ser baseado ali, mais ou menos por aí? No livro, eu defino um atributo da consciência que eu estou chamando de descrenciofilia. Uhum. Né? Descrêncio é em relação à descrenciologia, a saber aplicar o princípio da descrença, e o filia é no sentido do apreço, da intimidade, da espontaneidade com que a pessoa faz. Então, se eu sou descrenciofílico, quer dizer, eu já consigo aplicar razoavelmente, não estou dizendo que eu sou, não, é só a construção da frase. Eu já consigo aplicar razoavelmente e transitar com essas ideias da descrenciologia. Né? Esse é como todo atributo consciencial, ele é uma conquista, ainda mais que é um traço positivo. E na trajetória da consciência, ao longo de várias vidas, tem conquistas mais recentes e tem conquistas mais antigas. Então, eu penso que, aí respondendo à sua pergunta, a consolidação desse traço da descrençofilia, né, essa naturalidade em aplicar o princípio da descrença, isso tem uma relação dentro da escala evolutiva com o patamar da desperticidade, do desassediado permanente total. E o raciocínio não é difícil de entender, porque se a pessoa está assediada, se a pessoa tem companhias extrafísicas que interferem com ela, subjugam e fazem ela pensar da maneira que eles querem, como é que essa pessoa está aplicando o princípio da descrença? Como é que ela tem autocrítica? Não. Então, assim, não é que uma coisa implique a outra, não funciona. Eu vejo não uma causalidade, eu vejo uma correlação entre os dois conceitos, a descrenciofilia e a desperticidade, que é esse patamar onde a pessoa já está mais liberta dos assédios, não que ela não sofra os assédios ocorrem, mas ela sabe lidar assistencialmente com isso. Ela sabe acolher aquela consciência doente, né, patológica, que está ali querendo perturbar, e encaminhar. Ela já não entra na onda, ela não se perturba com aquele assédio. Muito bom. Oswaldo, o nosso programa é curtinho, mas eu queria deixar o espaço para as tuas considerações finais e queria pedir que nelas também você informe aos nossos telespectadores por onde eles podem adquirir o livro, como eles fazem para continuar a leitura de casa e mais informações que você queira também compartilhar nesse sentido. Okay. Eu fico muito grato pelo convite, pelo espaço aqui da divulgação. O livro está disponível atualmente em 2 versões. Uma delas é uma versão bem caprichada, impressa, de capa dura, que está à venda no site Shopcons, da Conscienciologia, que é o site associado à livraria Epígrafe. Né? E existe uma outra versão que é impressa por demanda na Amazon.com.br. Também pode ser encomendado de lá. A pessoa que está distante, às vezes não está em Foz do Iguaçu, não quer aguardar tanto por uma remessa, tem esse recurso de... Não é uma versão tão bonita, já é uma... Eu tenho as duas aqui para mostrar. Essa aqui é de capa dura, e essa aqui é de capa não tão dura, né? Mas, assim, o que importa não é a capa, é o conteúdo que está ali. E eu espero, assim, que esse livro ele possa dar esse peteleco inicial, né? No sentido da pessoa compreender melhor o princípio da descrença e cavar aí um caminho de evolução com mais lucidez, com mais autocrítica, menos subjugado às pressões que a gente tem de mídia, de sociedade. Eu penso que é uma contribuição nesse sentido que está sendo dada. E a gente está caminhando aí para o final do ano, né? É uma boa pedida aí para começar o ano, já com esse foco de autopesquisa, me parece uma boa pedida. E, então, a gente queria agradecer demais a tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, compartilhando a tua autopesquisa. A gente gosta sempre de falar que quando um autor se posiciona, todo o grupo evolutivo ganha com isso também. Então, a gente quer agradecer demais teu autorado, agradecer a tua presença aqui
E você de casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar joinha e compartilhar, caso veja sentido no nosso conteúdo. E continue as leituras de casa, que a gente se vê em próximos programas, próximas entrevistas, aqui no Grafocons da TV Cognópolis. Até mais!